Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Herodes o Grande não foi um rei popular em Israel. Conquanto ele tenha reconstruído o templo com grande majestática e tenha edificado muitos prédios públicos em Jerusalém, não tinha um reino verdadeiro. Não havia base autêntica para a sua autoridade à parte do poder romano. Ele tinha ido a Roma e recebera o reinado sobre Israel sem uma base legítima para gozar desse tipo de autoridade. Não nasceu para isso. Não foi ungido por um profeta reconhecido. Não era descendente de Judá. Não tinha legitimidade. Embora vivesse num palácio, usava coroa e fosse chamado rei Herodes, seu reino fora comprado, não merecido. Na Grã-Bretanha, há propriedades que, adquiridas, trazem consigo um título. Nesse caso, se a pessoa tiver dinheiro suficiente, poderá comprar um título. Não obstante, não é a mesma coisa que receber um título concedido pela rainha, ou haver nascido numa família nobre. O dinheiro pode comprar-lhe um título, porém, não é um título legítimo. Quando analisamos um pouco mais esta ideia, podemos entender a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais do que pedir a Deus que assuma o comando do mundo numa situação catastrófica, parece que há, no coração do Senhor, o desejo de que a autoridade de Deus seja tão óbvia na terra como o é no céu. Creio, portanto, que o reino de Deus é a natureza de seu domínio e autoridade. É autêntico, indisputável e eterno. O reino de Deus é presente, mas também é futuro. Deus sempre esteve no comando. Ele é o Criador da terra e do universo todo. Ele é todo-poderoso. Contudo, nesta arena humana chamada Terra, Deus limitou-se a si mesmo. Satanás recebeu um domínio de autoridade. Ele é o Deus do presente século. Ele tem autoridade sobre os sistemas mundiais. Sua sede de autoridade está na atmosfera que envolve o mundo. Mas Deus não permitiu que o homem ficasse à mercê de Satanás. Ele proveu uma via de escape do território sobre o qual Satanás tem autoridade. Essa via de escape é Jesus Cristo, o último Adão. O último Adão deu a todos os que confiam nele tudo quanto o Adão original perdeu, e ainda mais, pois agora o homem está incluído numa relação de amor. Ele é aceito no amado. Não obstante, Cristo entrou no território de Satanás e teve de merecer o direito de demarcar o território para o lado oposto, o reino da luz. Deus não quebra sua palavra divina. Para que a autoridade de Satanás fosse diminuída, ele teria de perder o direito a essa autoridade. Satanás tinha, portanto, de tentar destruir o Filho, mas Deus o protegeu. Satanás tentou o homem, Jesus Cristo, mas Cristo venceu a batalha. Tão logo, Satanás perdeu o primeiro assalto da luta pela autoridade para governar a terra. Jesus manifestou o poder do reino de Deus. Ele curou os enfermos e expeliu demônios. Jesus chamou discípulos que não só receberam seu poder e foram enviados,
mas também foram provados. Os 70 foram enviados para curar os enfermos e expelir demônios. Ficaram assombrados por também eles terem autoridade. A última luta contra Cristo aconteceu na cruz. Satanás, através do domínio e autoridade que recebeu, havia estabelecido as regras do jogo. Mataria o Filho de Deus e dispersaria os discípulos. Já não teria de temer contradita ao seu direito de governar. Jesus não só morreu, ressuscitou no terceiro dia e venceu a Satanás e todas as suas hostes. Ele tomou as chaves da morte e do próprio Hades e foi proclamado Senhor de tudo. Antes de Jesus deixar a terra e ascender ao Pai, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 e 19. Marcos acrescenta uma dimensão maior ao que Jesus ordenou aos discípulos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Em Mateus, Jesus disse que um sinal de que o reino dos céus se manifestará a eles era a capacidade de que ele tinha de curar os enfermos e expelir demônios. Agora que ele obteve a vitória final sobre Satanás, ele dava esta mesma autoridade a todos os crentes. O fato de que Cristo está no comando é manifesto ao mundo por nossa pregação no poder do Espírito Santo, por nossa capacidade de orar pelos enfermos e vê-los curados, e também por nossa capacidade de assumir autoridade sobre o que resta do falso reino de Satanás. Digo que o reino das trevas é falso por causa da sua natureza, extensão e durabilidade. Um reino terreno não se concentra apenas em manter sua autoridade, mas também na longevidade. Por isso que uma das coisas mais importantes para um rei era um herdeiro. Hoje, em algumas partes do mundo, aceita-se o divórcio como recurso bastante para um rei, quando a rainha não lhe dá um herdeiro ao trono. Tendo um herdeiro, o rei sente que seu reino poderá sobreviver-lhe. A autoridade de Satanás devia ser apenas um fenômeno temporário na história. Em Gênesis 3,15, Deus diz à serpente, representativa de Satanás, que a semente da mulher seria ferida no calcanhar, mas a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher. Não havia dúvida na mente de Satanás quanto ao significado desta profecia. Nas batalhas antigas, o vencedor podia terminar o conflito e proclamar a vitória colocando o pé sobre a cabeça do vencido. Satanás sabia que haveria alguém procedente da raça humana que limitaria a extensão de sua autoridade sobre a terra. Não seria um anjo, mas um homem. Este homem foi Jesus Cristo. Profecia posterior do Antigo Testamento declarava que ele seria da tribo de Judá e da descendência de Jessé. Foi por esse motivo que Satanás atacou a descendência do homem. Em muitas oportunidades, Israel teria sido destruído como povo, não fora a proteção de Deus. Satanás fez o possível para impedir o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Paulo diz-nos, no primeiro capítulo da carta aos Efésios, que a autoridade de Cristo está muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome, não só no presente século, mas também no vindouro. Portanto,
a autoridade de Cristo não termina nunca. O apóstolo resolve também a questão dos herdeiros de Cristo, declarando que somos co-herdeiros com Cristo. Portanto, estamos sentados com Cristo no reino celestial, que se encontra muito acima do plano terrenal. É claro que agora temos toda a autoridade necessária para realizar a grande comissão de ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. A palavra evangelho significa boas novas. Tantas vezes as pessoas vão à igreja e ouvem de tudo, menos boas novas. Ouvem falar do que Satanás está fazendo, do que os políticos estão fazendo. O que está acontecendo no mundo é indicativo de que o tempo do anticristo está próximo. Tenho visto cristãos irem felizes à igreja e voltarem temerosos e deprimidos. Ouviram más notícias em vez de boas novas. Ligue a televisão, o rádio ou pegue um jornal e terá todas as más notícias que desejar. As pessoas que vão à igreja precisam saber o que são as boas novas. As boas novas são que Deus está no controle total e estamos do lado vencedor. Quando pego um livro, gosto de ler o último capítulo. Se descubro que o livro tem um final triste, não começo a leitura. Por que iria eu ler durante muitas horas para sentir-me entristecido no final da história? Mas quando leio a última porção da palavra de Deus, as boas novas são óbvias. Somente os vencedores. Em Mateus capítulo 13, verso 16, dá-nos uma compreensão de que somos realmente especiais. No contexto de poucos versículos, Jesus declara quão felizes somos por podermos entender todo o quadro. Penso nesses versículos como um belo quebra-cabeças, como aqueles que eu costumava dar aos meus filhos. Eles pegavam todas as peças e as espalhavam pelo chão. Certas partes do quadro eram desde logo reconhecíveis, mas outras seções do quebra-cabeças não eram compreendidas enquanto não se conhecia o quadro. Foi assim com os profetas. Eles profetizaram só em parte, transmitiam o que o Espírito Santo os ungia para dizer. Mas agora que Cristo completou o quebra-cabeças, somos bem-aventurados. Isto é, podemos olhar para cada peça e ver como ela se encaixa no quadro. Podemos voltar-nos para Isaías e ver o que Deus tinha em mente quando deu ao profeta o capítulo 53. Todavia, o evangelho do reino cai em diferentes tipos de solo. Satanás aí está para tomá-lo, porque o evangelho é a única mensagem que expõe sua total derrota, efetuada por Cristo, e nos dá coragem para combater o bom combate da fé. A palavra do reino cai em 4 tipos de coração. A beira de uma estrada é tão trilhada que se torna dura. A semente que cai sobre este tipo de terreno tem pouca possibilidade de vir a ser uma planta significativa. Essas pessoas simplesmente não estão interessadas e nunca permitem que a mensagem crie raízes em seus corações. O terreno pedregoso indica o grupo de pessoas que ouvem a palavra, entendem suas implicações, mas não pagarão o preço para que a mensagem realmente lhes transforme a vida. O terreno espinhoso indica aqueles que aceitam a palavra, mas estão mais preocupados com as coisas da presente vida, portanto ela não lhes é importante e não cria raiz. Mas então vem o grupo dos que ouvem a mensagem do reino de Deus e estão dispostos a pagar qualquer preço para que ela produza frutos. Dão-lhe a prioridade necessária
para que ela tenha êxito e frutifique de acordo com a capacidade que lhes foi concedida. O Evangelho do Reino de Deus tem de ser ouvido, experimentado e proclamado. Os apóstolos estavam prontos para pagar o preço necessário para que o Reino de Deus se mantivesse na igreja primitiva. Roma não faria objeção ao aparecimento de outra seita judaica, mas as autoridades romanas foram veemente contrárias à proclamação de que havia outro rei, Jesus Cristo, o Senhor. César reinava naquele tempo, mas a igreja primitiva proclamava que ele era apenas uma realidade temporária. Havia outro rei mais poderoso e eterno, Jesus Cristo. Então, pela cura dos enfermos, provaram que este rei estava no comando. Os milagres foram um meio óbvio de que seriam desafiados a simplesmente defender os méritos de uma nova religião. O assunto da cura divina é controverso em nossos dias. Nunca tive problema com a cura divina, porque se não fosse por ela, eu seria agora um budista morto. Lembre-se, converti-me ao cristianismo no leito da morte, sofrendo do que parecia ser um caso terminal de tuberculose. Reconheço, porém, que para muitos ministros evangélicos, a cura divina apresenta um problema teológico. Em verdade, muitas das nossas conferências sobre crescimento da igreja são patrocinadas por pastores e igrejas que não praticam a cura divina. No México, o presidente da Conferência de Crescimento da Igreja, que atraiu 4.500 líderes cristãos, era um presbiteriano que tinha reservas quanto a esse assunto. Muitos de meus melhores amigos aprenderam que a cura divina foi um processo necessário à igreja primitiva, mas temporário. Uma vez completada a Bíblia, já não havia necessidade da cura divina, que por isso foi abandonada. Embora eu não concorde com essa perspectiva teológica, não creio que os que a empossam tenham menos amor a Jesus ou sejam ministros de segunda classe. Creio que devemos tentar manter a unidade que o Espírito Santo procura estabelecer na igreja hoje, até que todos finalmente estejamos de acordo. Considero as diferenças de opinião sobre interpretação da Bíblia entre cristãos sinceros e autênticos como entrar em um quarto escuro. Pode alguém entrar por uma porta e dizer que está na sala de estar. Eu posso entrar por outra porta e dizer que estou na sala de jantar. O único jeito para descobrir a realidade é continuar amando-nos uns aos outros até que a luz acenda e se torne óbvia a função da sala em que estamos. Pedro fala do caráter progressivo da revelação. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. 2 Pedro 1,19. Pedro diz que as Escrituras são mais uma revelação profética do que uma palavra audível do Pai no Monte da Transfiguração. Esta Escritura é também comparada a uma luz que brilha num lugar escuro. O verbo brilhar está aí no tempo presente progressivo. Os tempos progressivos, no grego, mostram continuidade de ação. Isso quer dizer que nosso entendimento da Bíblia vai tornando-se cada vez mais brilhante, até que a entendamos com clareza por ocasião da volta de nossa estrela da alva, o Senhor Jesus Cristo. Assim, se você não concorda comigo sobre a cura divina, não se escandalize, queira-me bem, pois você pode aprender alguma coisa.
Espero que você nunca tenha de mudar de opinião por necessitar da cura divina. Se você já crê na cura divina e pensa que estou procurando justificá-la, engane-se. Não tenho por que justificar aquilo que vejo como uma verdade segura da palavra de Deus e manifestação clara de que o reino está operando em nossa comunidade. Tenho literalmente milhares de experiências de cura divina em minha igreja. Cremos em Deus para manter a saúde dos membros da nossa igreja, mas também cremos na oração a favor dos enfermos e esperamos que Deus opere um milagre. Cremos no ministério da medicina. Temos muitos médicos na nossa igreja e os vemos como que dando a Deus uma oportunidade de realizar um milagre óbvio, ou então usar suas habilidades dadas por Deus como médicos e ver que Deus cura por esse processo também. Deus usa ambos. Contudo, creio em Deus para realizar milagres em nossa igreja. Isto prova a uma comunidade incrédula que Deus está vivo e que as pessoas necessariamente não têm de sofrer. Afinal de contas, Buda não pode curá-las. Só Jesus pode curar o espírito, a alma e o corpo para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus, que palavra poderosa. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu esta palavra e ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva no canal, logo você vai ver um sininho. Toque nesse sininho, você vai ver a palavra todas. Clique na palavra todas, porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.